irmãos nesse sábado. Agradeço a liderança da igreja pelo convite em poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. E para aqueles que estão em casa neste momento, ouvindo, assistindo, que esses momentos sejam momentos especiais, onde nós vamos estar em contato com Deus através da sua palavra, onde Deus quer falar aos nossos corações. E eu quero fazer um convite para vocês. Eu quero ler com vocês 2 Pedro, capítulo 3, em pé, todos juntos, e meditarmos a partir do versículo 3 até o versículo 9. Se vocês pudessem colocar em pé, e vamos ler juntos 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 até o 9. Amém? Louvado seja Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 diz assim: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Verso 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, aguardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém. Podem sentar. O tema da mensagem desta manhã tem como título: Deus cumpre suas promessas. Deus cumpre suas promessas. A mensagem da volta de Jesus é uma das mensagens que mais me encantou quando eu fiz um estudo bíblico. De todos os temas, o que mais me deixou impressionado foi com esse tema, a volta de Jesus. E desde quando eu fui batizado, é uma das mensagens principais dos meus sermões. A volta de Jesus. Mas antes de mim, muitos já vieram anunciando o retorno de Cristo. O próprio Jesus anunciou a sua vinda, os discípulos pregaram a sua vinda, os pais da igreja anunciaram a vida de Cristo, os reformadores, os pioneiros, Tiago Ade, José Bate, Ellen White, todos anunciaram que Jesus iria voltar e todos eles hoje estão no pó da terra. O questionamento de hoje, pelo texto bíblico de 2 Pedro 3, é o seguinte: onde está a promessa da sua vinda? Por que Jesus não voltou? O que falta? Eu gostaria de falar um pouco sobre promessas. E quero dizer para vocês que Deus cumpre as suas promessas. Quando eu leio Gênesis capítulo 3, versículo 15, ali está a primeira profecia e a primeira promessa. Lá diz que do descendente da mulher viria o descendente, da semente da mulher viria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Essa é a primeira promessa relacionada ao primeiro advento de Jesus aqui na terra. De que um dia Jesus veria, esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás, venceria por nós
Essa é a primeira promessa. Quando Caim nasceu, Eva imaginou que ali seria o descendente na qual a profecia se cumpriria. Mas pelo contrário, Caim, em vez de ser um homem de Deus, passou a ser um inimigo de Deus. O tempo se passa e vem os patriarcas, todos eles aguardando e esperando o cumprimento da promessa. Vem os profetas, vem os reis, e depois de cerca de quase 4.000 anos, no livro de Gálatas capítulo 4, verso 4, diz assim: chegando à plenitude dos tempos, Deus envia seu filho nascido de mulher. Cerca de 4.000 anos para que Deus cumprisse a primeira promessa anunciada em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Foi um longo período de espera. Alguns já nem mais esperavam a vinda do Messias, outros já não mais acreditavam que ele viria, outros acreditavam que ele veio de uma forma espiritual em algum momento da história. Mas na hora certa do relógio de Deus, na plenitude dos tempos, ele envia Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Amém? Deus cumpre suas promessas. Quando eu leio Gênesis capítulo 6, versículo 3, lá fala de Deus falando com Noé, e Deus fala para Noé o seguinte: Noé, eu vou destruir o planeta Terra. A impiedade tem crescido, tem se multiplicado o pecado sobre a terra, eu não suporto mais, e o tempo deles serão 120 anos, e você, Noé, prepare um grande barco, porque eu vou mandar um dilúvio, e a única forma de você se salvar será dentro desse barco. Amados, Noé investe o seu tempo, os seus talentos, os seus recursos na construção desse grande barco, e aproveita cada oportunidade para anunciar a vinda desse dilúvio. Grandes homens empenharam na construção desse barco, homens como Matusalém, seus filhos, mas que morreram antes do dilúvio. Noé empregou todos os recursos na construção desse barco. Não fazia sentido para ele construção, adquirir bens, uma vez sabendo que muito em breve o dilúvio viria. O tempo se passa, passam-se 10, 20, 30 anos, 50 anos, 100 anos, 119 anos e nada acontece. Quem sabe Noé estava pensando: será que Deus vai cumprir a sua promessa? 120 anos, Deus manda Noé entrar na arca. Muitos animais vindo de maneira sobrenatural, guiados pelos anjos de Deus, entram na arca. E os estudiosos da época, filósofos, olhando para aquilo, não entendiam o que estava acontecendo. Depois o anjo fecha a janela, a porta da arca, e Noé permanece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias dentro da arca e nada. Alguns anunciam: onde está a promessa do dilúvio? De repente, gotas de água começam a cair sobre o planeta Terra. Naquela época não chovia. E alguns não entendem o que está acontecendo. De repente, aquelas gotas de água começam a se multiplicar. E eles percebem que pela primeira vez uma chuva. E de repente a terra se abre como se fosse um grande terremoto. E a água começa a subir da superfície e descer ao mesmo tempo. E algumas pessoas começam a questionar: será se Noé tinha razão? Será se o mundo vai ser destruído por um dilúvio? Sabe, querido, de repente a água começa a subir de tal forma que grandes animais tentavam escapar daquele dilúvio e subiam montanhas. E alguns pais, querendo salvar os seus filhos, colocam aquelas crianças em cima desses animais e sobem as montanhas, mas o dilúvio a cada vez mais vai subindo, a água vai subindo até cobrir as montanhas, as maiores, as mais altas árvores.
e aquele mundo antediluviano perece pelo dilúvio. Deus cumpriu a sua promessa na hora certa do relógio de Deus. Quando eu abro a Bíblia em Gênesis capítulo 15, verso 13 a 14, Deus havia chamado Abraão do meio de seus parentes para uma terra que ele mostraria. E Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo: Abraão, a tua descendência será como as estrelas dos céus. Mas antes que isso aconteça, a tua descendência vai ser escrava de uma nação. E vocês vão ficar cerca de 400 anos como escravo, mas eu enviarei o libertador. Abraão tem um filho chamado Isaac. Isaac tem um filho chamado Jacó. Jacó tem 12 filhos, entre eles está José. José se torna governador do Egito. E uma vez vindo uma seca que mataria milhares de pessoas, ele traz sua família para dentro do Egito. E quando José morre, e quando o rei também do Egito morre, surge um outro rei que não conhece o povo de Israel e faz que eles sejam escravos em Israel. E agora os filhos de Deus, o povo de Deus lá em Israel, lá no Egito, está como escravo. Seus jovens sendo forçados a trabalhar em serviços pesados, os velhos sendo espancados, xingados, as suas mulheres. E eles começam a clamar: Senhor, cadê a promessa do libertador? Passam-se 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos, e nada da promessa do libertador. Alguns já estão desanimados, mas outros continuam clamando, com o joelho dobrado no chão e buscando a promessa, esperança. 430 anos. Quando você lê Êxodo capítulo 12, verso 40 a 41, lá diz que Deus chama Moisés numa sarça. Diz: Moisés, você será o libertador. Moisés dá alguma desculpa, amados e queridos irmãos, mas ele toma essa decisão de ser guiado e usado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. E você conhece a história, Deus faz milagres, maravilhas pelo povo de Deus. 430 anos, diz que o exército do Senhor, o povo de Deus, sai do Egito de forma vitoriosa e triunfante. Deus cumpriu a sua promessa na hora certa do relógio de Deus. Não na hora que nós esperamos, não na hora que nós marcamos, mas na hora certa do relógio de Deus. Quando eu abro a palavra de Deus em Jeremias capítulo 25, versos de 11 a 12, Deus falando através do profeta Jeremias, ele diz para a nação de Israel que se encontra em pecado: Babilônia vai vir com o seu exército e vai levar vocês para cativeiro, e vocês ficarão ali 70 anos. Depois Deus vai libertar vocês. O tempo se passa e Nabucodonosor vem e leva aquele povo para a Babilônia. E ali eles tornam um escravo, agora não no Egito, mas agora em Babilônia. E alguns que foram levados, entre eles estão Ananias, Misael, Azarias, Daniel, o próprio profeta Jeremias, Ezequiel, e muitos grandes homens de Deus foram levados e ficaram ali em Babilônia. De acordo com a palavra de Deus em Daniel capítulo 9, verso 2, Daniel ali em Babilônia estudando as profecias, ele descobre que o tempo em que eles ficariam ali seriam 70 anos, e o tempo estava chegando ao fim. O coração dele ficava feliz, estava alegre, motivado, porque o tempo em que eles permaneceriam como escravo em Babilônia estava terminando. Muito em breve Deus enviaria o libertador. Quando você lê 2 Crônicas capítulo 36, verso 22 a 23, a Bíblia diz que Deus toca no coração de Ciro, que está governando no momento ali em Babilônia. E Ciro faz um convite muito especial. Ele diz o seguinte: quem quiser voltar para casa, os portões de Babilônia os portões ali da Babilônia estão abertos. Aqueles que quiserem voltar para casa, é a oportunidade.
Deus usou um gentio para libertar o seu povo. Deus cumpriu a sua promessa depois dos 70 anos de cativeiro. Eu quero abrir com vocês a Bíblia em Lucas capítulo 21. E quero ler com vocês versículos 5 e versículos 6 e 7. Lucas capítulo 21, verso 5. Assim diz a palavra do Senhor: alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que serão todas derrubadas. Verso 7. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Versículo 20. Quando virem Jerusalém rodeada de exército, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem nas cidades saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra, e ira contra este povo. Cairão pelo fio da espada, de maneira que serão levadas a todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo deles se cumpram. Mais uma vez Deus fazendo aqui uma profecia, uma promessa. Ele fala que muito em breve Jerusalém será destruída. E ele diz, quando vocês virem Jerusalém cercada pelo exército romano, esse é um sinal para vocês saírem de dentro de Jerusalém. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Passam-se algum tempo, Jesus morre, ressuscita e vai para o céu. O discípulo continua levando a mensagem de salvação e da ressurreição de Cristo. Alguns dos discípulos são mortos com o passar do tempo, e quando chega o ano 70 da era cristã, aquela Jerusalém que tantas vezes o Senhor, assim como uma galinha, quer ajuntar os seus pintinhos, Deus querendo ajuntar o seu povo, e o desprezou o Senhor deles, agora está cercada pelo exército romano. Quem está na frente é o imperador Tito, com o seu exército. As pessoas percebem então que Jerusalém está cercada, e o povo de Deus, os discípulos, lembram então da promessa feita do Salvador, de que quando visse Jerusalém cercada, era oportunidade para eles fugirem. Mas como fugir, amados? De forma miraculosa, o exército romano volta para Roma, e é nesse momento em que eles aproveitam a oportunidade e saem de Jerusalém. Os que estavam no campo não voltaram para Jerusalém, e os que estavam dentro se retiraram. Passa-se pouco tempo, o exército romano volta novamente para Jerusalém, e agora sem misericórdia, sem piedade, eles massacram todos que estão ali. As grávidas eram abertas a sua barriga e tiraram os seus filhos, jogados contra a parede. Sem dó e sem misericórdia, as pessoas de idade eram mortas e sacrificadas. Houve tanta morte e sacrifício de pessoas que de soldados tinham dificuldade de andar pelas avenidas de Jerusalém, de tantos corpos estendidos e mortos pela espada. Jerusalém, Jerusalém, disse Jesus, quantas vezes eu tentei ajuntar vocês, assim como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas não quiseste. Na hora certa, a promessa de Deus se cumpriu. E quando eu venho em João capítulo 14, versículo de 1 a 3, Jesus diz o seguinte: eu voltarei. Eu voltarei. Será se Deus vai cumprir essa promessa? Será se Deus vai cumprir a promessa do segundo advento dele? O texto de hoje, de 2 Pedro,
diz que muitos diriam: onde está a promessa da sua vinda? Quando eu leio Apocalipse 7, 1 a 3, eu vejo 4 anjos retendo dos 4 cantos os ventos, as tempestades, os terremotos, os furacões, as guerras. Sabe para quê? Para que o povo de Deus seja selado, estejam preparados para as últimas pragas que virão ao planeta Terra. Ellen White fala que os últimos acontecimentos serão rápidos. O cenário está preparado para a vinda do anticristo. O mundo clama por um libertador. O mundo clama por alguém que possa resolver o problema da sociedade. Muito em breve, o anticristo se apresentará como aquele que vai resolver o problema da humanidade. E quando eu leio o livro Eventos Finais, página 106, Ellen White fala que assim como aconteceu em Jerusalém, assim como o cerco em Jerusalém era um sinal para o povo que estava dentro de Jerusalém saírem, ela diz assim: quando ser promulgado o decreto dominical nos Estados Unidos da América, é um sinal para que aqueles que estão na grande cidade saírem para as pequenas. Passo preparatório para aqueles que estão nas pequenas cidades saírem para o deserto. Os últimos acontecimentos serão rápidos. E eu quero concluir aqui a mensagem com um texto de 1 Tessalonicenses 4,16. Os últimos eventos serão rápidos. Chuva serôdia, selamento, sacudidura, decreto dominical, proclamação da terceira mensagem angélica. Os últimos eventos serão rápidos. Em 1 Tessalonicenses 4,16, a Bíblia me diz que a trombeta soará. A trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão e nós seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Deus cumprirá a sua promessa. Foram quase 4.000 anos para que ele cumprisse a primeira promessa feita em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Foram cerca de 120 anos para que ele cumprisse a promessa feita a Noé. Foram 430 anos para que ele cumprisse a promessa feita a Abraão. Foram cerca de 70 anos para cumprir a promessa feita ao povo de Israel no tempo de Jeremias. Foram cerca de quase 50 anos, em média de 50 anos, para que ele cumprisse a promessa feita ao discípulo com respeito à destruição de Jerusalém. Já se fazem quase 12.000 anos que a promessa do segundo advento tem sido pregado pelo discípulo, pelos pioneiros, pelos reformadores e por muitas pessoas que viveram antes de nós e que um dia desceram à sepultura na esperança de que Jesus voltaria em breve. Mas, amados irmãos, na hora certa do relógio de Deus, a promessa se cumprirá. Eu sei que muitos estão cansados, desanimados, alguns nem creem mais nessa promessa. Outros abandonaram a igreja, foram para o mundo, não querem saber de Bíblia, não querem saber de orar, de estudar. Mas na hora certa do relógio de Deus, a trombeta soará. Lucas descreve as cenas: 2 estarão num moinho, um será levado e será deixado o outro. 2 estarão numa cama, um será levado e será deixado o outro. 2 estarão trabalhando em uma empresa, um será levado e será deixado o outro. Sabe o que esse texto está querendo dizer? É que pais subirão para o céu e muitos filhos ficarão. Filhos ficarão. Pais subirão, esposas subirão e esposo ficarão. Ficarão para quê, amados? Ficarão para ter o mesmo resultado que aconteceu com aqueles que ficaram em Sodoma e Gomorra, para serem destruídos. O meu convite nesta manhã de sábado: creia nesta promessa. Creia que aquele que fez a promessa é fiel. Vale a pena dar o melhor para o Senhor Jesus.
Vale a pena usar os seus talentos, os seus dons, o seu tempo, o seu recurso para envolver-se na obra de evangelização. Deus vai cumprir a sua promessa na hora certa. 2 Tessalonicenses fala que os mortos em Cristo ressuscitarão quando Jesus voltar. Haverá um reencontro de todas as gerações. Todos que creram nas promessas e permaneceram firmes. Que Deus possa fortalecer a sua fé nesse dia. E que você possa manter essa esperança viva no coração. E que Jesus voltará muito em breve para nos buscar. Quero convidar a irmã para fazer uma música especial aqui nesta manhã. E que vocês possam meditar na letra deste hino. Oi.